Tá bem. Boa noite a todos os irmãos daqui das duas dimensões da vida, aos que nos acompanham também nos acompanham pelo YouTube. É gravado. Ok. Então, aqueles que estão aqui no corpo e em espírito, muito boa noite, e é uma alegria poder conhecer esse ponto de luz. Conversava aqui com a nossa amiga, com a nossa companheira, e ela me dizia que é uma instituição que tem apenas 4 anos, eu não conhecia, e eu fico sempre muito feliz em poder conhecer uma instituição nova, né? Nós que estamos aí há algumas décadas, não vou dizer quantas décadas, mas para não me denunciar. Mas já estamos aí há algumas décadas no movimento espírita, e sempre que portas de um ponto de luz se abrem, é sempre uma alegria renovada para todos nós que militamos na seara de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos. A nossa reflexão da noite de hoje é uma lembrança. Quando digo lembrança, é porque todos nós já conhecemos. É uma lembrança em torno da parábola dos talentos, que está no capítulo 16 e tem como tema: não se pode servir a Deus e a Mamon. Essa parábola, que é uma das mais lindas que Jesus trouxe para nós, ela nos faz refletir sobre os nossos próprios talentos, as nossas próprias capacidades, os instrumentos que nós temos à disposição, e nós temos muitos, nós temos inúmeros instrumentos à nossa disposição para trabalhar a nossa evolução. E esses instrumentos, às vezes, não são por nós valorizados. Muitas vezes não são sequer percebidos. Mas vamos primeiro à leitura da parábola. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando,
eu retirasse com juros o que me pertence? Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. É uma anotação pelo evangelista Mateus, em seu capítulo 25, versículos 14 a 30. Meus queridos irmãos, se nós fôssemos fazer uma leitura literal, ou seja, ao pé da letra, nós precisaríamos lembrar, por exemplo, que o talento, na verdade, na Roma antiga, desde a Mesopotâmia, foi criado na Mesopotâmia uma medida de peso, uma medida de massa chamada talento. E essa medida de massa equivalia mais ou menos a entre 30 e 35 quilos de prata, o que correspondia na época, cada talento, a 6.000 denários, que era a moeda corrente da Roma antiga, ou a 6.000 dracmas, que era a moeda corrente da Grécia antiga, que tinham valores equivalentes. Por isso, quando nós lemos literariamente somente a parábola, nós às vezes, inadvertidamente, pensamos: por que aquele senhor deu apenas um talento para aquele servidor? Quando nós vamos observar as informações que nós temos, mesmo de forma literal, nós vamos entender que só um talento já era muito. Já tinha um valor bem exacerbado, um valor altíssimo do ponto de vista monetário. Então, aquele servidor que recebeu apenas um talento, recebeu muito. Recebeu monetariamente uma pequena fortuna. E aí também, se nós fôssemos continuando a leitura literária, nós iríamos fazer a seguinte pergunta: e por que ele não deu aos seus fiéis servidores a quantidade de talentos de forma igual? Aí nós vamos ter que sair da leitura literária para a leitura da simbologia, para a leitura metafórica, que na verdade é assim que a gente deve ler as parábolas. As parábolas de Jesus, como todas as vezes que Jesus falava, não é? Todas elas são repletas de símbolos, repletas de metáforas. E nós, para compreendermos essas parábolas, precisamos ler com um olhar espiritual. Além da matéria, além do físico, além da leitura literal. E para isso, nós precisamos certamente observar que esse Senhor, que na verdade, na leitura metafórica, é o próprio Deus, e esses fiéis servidores somos nós mesmos, não é? Os seus filhos, as suas criaturas, os seus criados, do ponto de vista de criatura, de seres criados pelo incriado, nós vamos observar que essa divisão não foi uma divisão injusta. Não foi igual. Não, igual não foi. Mas por que não foi igual? Aí nós vamos encontrar uma resposta de forma literal mesmo, quando ele diz: a cada um segundo a sua capacidade. Então, sim, os talentos foram divididos não de forma igual, mas de forma justa, de forma equânime, de forma a que cada um recebesse apenas o que teria condições de receber, apenas o que teria condições de gerenciar, de administrar, trazendo para nós, trazendo essa leitura para nós outros, que somos filhos de Deus. Nós, às vezes, nos percebemos fazendo
esse tipo de avaliação. Nossa, por que Deus não dividiu tudo igualmente? Por que tantas pessoas na miséria e tantas outras que gerenciam riquezas estratosféricas e nada fazem de bom com essa riqueza? No nosso olhar, ao nosso olhar. Ao nosso olhar, às vezes, pequenino, limitado, reduzido. E aí é importante lembrar, essa parábola está cheia de caminhos, cheia de links, de associações importantes, que nós poderíamos passar 1 hora e tanto fazendo essas associações. Mas, como não há tempo, lembremos que todas as formas de instrumentos que recebemos para trabalhar pelo nosso bem e pelo bem do outro, pelo bem do próximo, são talentos que não podem ser desperdiçados. São talentos que nós, muitas vezes, fazemos como aquele fiel servidor, entre aspas, que recebeu um talento apenas e escondeu, com medo de tentar multiplicar. E quais são esses talentos que nós recebemos? Muitos. Nós recebemos, por exemplo, 6 sentidos. 6? Sim. Porque além dos 5 sentidos, nós recebemos mais o talento da mediunidade, que todos nós temos, de alguma forma, como diz o livro dos médiuns, em algum grau, em algum nível, todos nós temos. A intuição, por exemplo, que todos nós todos nós somos dotados. É um viés mediúnico, é um sentido que recebemos, é um talento dado por Deus para que nós possamos trabalhar as nossas limitações, as nossas dificuldades. E nós já sabemos disso. Mas existem muitos outros talentos. Os talentos que nós nem percebemos, às vezes, que são talentos. E só percebemos quando deixamos de ter. A saúde, por exemplo, é um talento importantíssimo. Não, mas eu adoeço. Eu sou doente. Não, ninguém é doente. Nós passamos por adoecimentos, é bem verdade. Sempre cumprindo uma lei de causa e efeito. Encontrando a causa agora ou no pretérito, mas sim, todos os nossos adoecimentos respondem a uma lei chamada lei de causa e efeito que todos nós conhecemos. A visão, como a gente já disse em relação aos sentidos, a visão, o tato, o paladar, o olfato, todos esses sentidos são talentos que nós utilizamos, às vezes, muito mal. A fala é um talento importantíssimo. Importantíssimo. Que muitas vezes nós nem fazemos como aquele servidor que escondeu o talento. Nós nem fazemos como ele, não escondemos esse talento. Nós usamos, mas usamos mal. Quem de nós não já se pegou falando mal de alguém, fazendo fofoca, sendo maledicente, não é? Praguejando, como dizia minha avó, de um lado e de outro, falando mal o tempo inteiro, culpando as pessoas, o chefe, o governo, o prefeito, o presidente, o dono do bar, o dono da venda, os motoristas que passam. Nós estamos sempre culpando alguém e verbalizamos isso, usamos mal a nossa língua. Ah, então quer dizer que a gente não pode falar mal de ninguém? A gente não pode reclamar, é outra forma de utilizar muito mal a nossa língua. É a reclamação constante, permanente. Há pessoas que já acordam reclamando. Quando saem do leito, já estão reclamando. Ah, mas que dia horrível. Aí está chovendo, pronto, a roupa não vai enxugar hoje. E isso, e aquilo. Ai, meu Deus, esqueci de ir ao supermercado, está faltando fruta em casa. Ou isso, ou enfim. Tem gente, eu não sei se vocês conhecem alguém que faz isso. Espero que não. Mas eu conheço muita gente que acorda, que ao abrir os olhos já está reclamando.
é um talento mal utilizado. Aí a gente pode perguntar, e a gente não tem direito a reclamar nunca? Uma coisa é reclamar vez por outra. Nós estamos num planeta de expiação e prova. Certamente temos muito do que reclamar. Mas nós não podemos fazer disso um rosário. Não podemos fazer disso uma constante, uma permanente na nossa vida. Não podemos acordar reclamando e dormir reclamando. A reclamação, meus amigos, que o Evangelho chama de murmuração, não é? O Evangelho chama de pessoas que vivem murmurando. Murmurando é essa reclamação. É uma das piores práticas que nós podemos utilizar porque nos adoece. E nos adoece a nós próprios e adoece aqueles que estão no entorno. Tem gente, espero que vocês também não conheçam ninguém assim. Tem gente que, ao dirigir, sair de um lugar para outro, eu convivi com uma criatura dessas, que é entrar no carro e começa a reclamar. Ah, mas tem muito buraco. E ele passa pelo mesmo buraco todos os dias, mas ele tem que reclamar daquele buraco todos os dias. Ah, mas por que esse prefeito? Por que esse buraco? Por que não é tapado? Por que isso? Por que aquilo? Ou então, quando tapa um buraco, diz, ah, finalmente tapou o buraco, mas com certeza tem outro que vai abrir lá na frente. Quer dizer, já fica esperando que alguma coisa boa acontece, mas ele bypassa a coisa boa, não é? Ao invés de dizer, ah, que bom, não é? Que bom que foi feita uma recapeação aqui, que bom. Não, ele vai dizer, mas lá na frente com certeza tem outro. E por aí vai. E se passa um motorista que quer não é, fazer uma conversão errada, olha, só, você quer ir para papá, esbraveja, diz palavrões, etc. É sofrido para quem está ao lado de uma pessoa que dirige desse jeito. Imagine como é sofrido para ele próprio, que não percebe, mas se autoenvenena com essas vibrações terríveis. Então, meus amigos, esse é só um pequeno exemplo, ou pequenos exemplos de como nós usamos mal os nossos talentos. As nossas alegrias, às vezes, passam ao largo. Nem percebemos que nós temos motivo para alegria, porque nós enxergamos sempre o que é triste, o que é errado, o que é feio, e deixamos de ver o belo, deixamos de nos encantar com o nascer do sol, com as xananas que às vezes cobrem as nossas avenidas aqui em Natal, que são tão lindas. Deixamos de nos encantar com o pôr do sol, que acontece todos os dias e que às vezes nós nem percebemos. Deixamos de nos encantar com a lua, que vez por outra aparece para nós de forma tão linda, mas nós nos fixamos naquilo que é ruim. E às vezes o que é ruim também é um talento que chega para nós, para que nós possamos aproveitar muito bem. Porque, pasmem, a doença, o adoecimento, também pode servir de talento, também pode ser instrumento de evolução, de crescimento. E nós, muitas vezes, deixamos passar. No livro Justiça Divina, de Humberto de Campos, psicografado por nosso querido Chico Xavier, nós temos uma espécie de paródia. Eu nem sei se chama assim com texto, viu, professora de português? Não sei se chama assim com texto. Não é? Eu sei que chama assim com música, mas não sei se chama assim com texto, não me lembro mais. Mas, enfim, é um texto muito parecido com a parábola dos talentos, sendo que Humberto de Campos, o autor espiritual, nos relata uma história de um senhor, que aí é um senhor notoriamente espiritual, que delega para seus filhos vários talentos, mas são talentos bem diferentes dos monetários. É o talento da alegria, é o talento da justiça e, por fim, aquele que recebe um talento, o pior talento é o talento da doença. Não é verdade, é o talento da dor. É o talento da dor. E aí esse filho se revolta contra o pai e diz que não aceita aquele talento.
Não aceita. Por que todos os outros irmãos receberam talentos outros, diversos, mais bonitos, e só ele recebeu o talento da dor? Aí o pai diz para ele que aquele talento daria para ele muito mais condições de elevação e de crescimento do que todos os outros que receberam talentos bonitos, elevados. Porque pela dor, ele iria aprender lições grandiosas e poderia se testar, se provar, passar por aquelas provações e avançar. Como ele rejeitou o talento, aí o pai diz: ah, meu filho, agora vai ter que reencarnar e aprender a lidar com a dor do campo físico, querendo ou não. Então, muitas vezes nós recebemos um talento como esse, um instrumento como esse, mas não sabemos o que fazer com ele. Recebemos, por exemplo, o adoecimento, que nunca é por culpa de ninguém, não é por culpa de Deus, não é por culpa do marido, do filho, da sociedade, do trabalho, não é. E a gente nem sequer deve falar de culpa. O adoecimento é sempre uma consequência de algo que nós já fizemos, ou aqui, nesta, e a maioria das vezes é nesta mesmo, né? Porque a gente está sempre em busca de justificar as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos adoecimentos, como se fossem coisa do passado, como se fosse uma expiação. Deve ser uma expiação. Eu estou com problemas estomacais, só pode ser uma expiação. Eu não fiz nada aqui. Aí vamos olhar o cardápio da criatura, o cardápio diário. Ela já veio com uma certa sensibilidade estomacal, mas toma muito leite, que é inflamatório ao extremo, né? Muita gente aqui deve saber disso. Extremamente inflamatório. Leite, queijo, iogurte. Você está se autoinflamando todos os dias. Já veio com o estômago sensível. Feijão muito, não é uma colherzinha. O médico diz, come uma colher de feijão, ele come uma colher grande, não é? E outras coisas, não é? Refrigerante, café, coisas que sensibilizam demais, inflamam demais o nosso sistema digestório. Aí depois ele diz, eu só vivo com dor no estômago, essa minha úlcera, essa minha gastrite, isso, aquilo, só pode ser coisa do passado. Criatura, você se encheu de alimento que você não deve comer, então não é coisa do passado, é de agora. E aí, quando está muitíssimo doente, que deve se considerar esse adoecimento como um instrumento de elevação, um instrumento para acordar. Oi, 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 acorda, acorda. Acorda para fazer uma alimentação mais saudável. Acorda para não reclamar tanto das dores estomacais que você sente todos os dias, mas você passa o restante da encarnação reclamando por causa da dor no estômago e pedindo a Deus para retirar a dor. Que é outro grande ensinamento quando o adoecimento vem em forma de instrumento de elevação. Todos nós já sabemos aqui que somos estudantes da doutrina espírita. Nós nunca devemos pedir a Deus que retire de nós o sofrimento. Porque se nós estamos em sofrimento, em dor, não é porque Deus quer justiça e bondade ao extremo. Não é porque Ele quer que nós estejamos naquela situação. Mas é porque nós precisamos estar naquela situação. Então não peçamos a Deus que retire de nós a dor. Peçamos força, coragem para administrar a dor. E peçamos intuição aos nossos amigos espirituais para sermos mais cuidadosos com o que nós comemos, com o que nós bebemos, mas não somente isso, com o que nós pensamos. Com o que nós pensamos. O pensamento é um instrumento que nós carregamos conosco milenarmente quando alcançamos a condição de seres pensantes. Passamos por uma longa trajetória lá do reino mineral até aqui. Adquirimos essa potência que é o pensamento, mas também usamos muito mal esse instrumento.
Ainda usamos muito mal. Estamos o tempo inteiro, não sei vocês, mas eu tenho que estar o tempo inteiro gerenciando o meu pensamento, que às vezes vai para lá, vai para cá, não é? Deseja alguma coisa que não deve desejar, vai alguém me dar uma fechada no trânsito, eu não verbalizo, mas penso. E o Evangelho nos diz que enquanto estivermos pensando maleficamente, ainda não estamos no caminho de sermos homens e mulheres de bem. Então, não estou no caminho ainda. Não sou mulher de bem ainda. Se vocês já são, parabéns. Mas o pensamento, meus queridos, é um instrumento que nós devemos cuidar com aquela exortação que o Evangelho nos diz. Orai e vigiai. O orai constantemente, permanentemente em todos os lugares em que estejamos, que sintamos a necessidade, não importa onde. Mas o vigiai não é somente vigiai as nossas ações. Não precisamos vigiar somente as nossas ações, porque não é possível que alguém que já esteja caminhando, querendo chegar, querendo participar do mundo de regeneração, que alguém ainda verbalize sentimento de vingança, de ódio, de não perdão. Não é possível que nós estejamos ainda nesse nível. Não quero crer que estejamos. Mas precisamos vigiar especialmente a nascente de tudo, que é o pensamento. Os nossos pensamentos. E aí é preciso lembrar que o Evangelho também nos orienta, também nos alerta, de que nós não seremos responsáveis apenas pelo que falamos, pelo que agimos, pelo que fazemos. Não será apenas pelas nossas atitudes e pelas nossas ações. Será também pelo que pensamos. Ah, mas eu pensei, não fiz. Mas pensou. Se pensou, se eu pensei, plasmei, construí mentalmente. Se eu pensei em me vingar de fulano, com a verbalização de que era uma questão de justiça, vocês também percebem isso, não é? Nós, às vezes, nos equivocamos com esses dois significados. Às vezes, o que queremos, na verdade, é vingança. Mas aí não temos coragem de dizer e dizemos, é uma questão de justiça. É uma questão de justiça. Não é verdade. Sejamos verdadeiros conosco, porque nós não enganamos a Deus. Na maioria das vezes, o que nós queremos é vingança. Quando alguém nos faz mal, ou então quando alguém faz mal à sociedade de alguma forma, nós pensamos, não só pensamos, verbalizamos mesmo. Ah, tomara que já façam isso e aquilo com esse aí. Tomara que isso... É justiça? Aí você diz, não, questão de justiça. Não, não é. É uma questão de vingança. E nós, meus irmãos queridos, que estamos somente no segundo degrauzinho da evolução dos planetas, mas um planeta que quer, que pede para mudar de estágio de provas e expiações para a regeneração, nós que estamos nessa situação não podemos mais acolher dentro de nós o sentimento de vingança. Quem não se lembra, só para dar um exemplo bem prático, e se vocês não ouviram ninguém falar sobre o sentimento de vingança em relação a essa pessoa, me perdoem, passamos a borracha aqui. Acho que foi no período da pandemia mesmo, não é? Nós tivemos um jovem cometendo crimes, assassinatos lá pelo estado de Goiás. E ele se escondia e a polícia não conseguia pegar e etc. Durante alguns dias, o rapaz chamava-se Lázaro, né? Olha, que nome, Lázaro. Enfim, eu presenciei algumas pessoas da minha família consanguínea dizer, eu vou dizer de forma mais suave, para não baixar a vibração do ambiente. Tomara que já peguem essa criatura e façam ele desencarnar. Tomara que já façam isso.
eu não ouvia, ou ouvi muito pouco, as pessoas dizerem: ah, meu Deus, tomara que ele se entregue, tomara que alguém consiga, que ele faça um cerco e ele possa ser levado a julgamento. O que eu ouvi muito fortemente eram as pessoas desejando que ele fosse desencarnado. E foi exatamente isso que aconteceu, não é? O que aconteceu foi um massacre, né? Uma execução a sangue frio. E aí eu também vi muita gente gritar de alegria. É difícil, é muito difícil para nós, como disse a minha própria mãe, é muito difícil para um cristão entender dessa forma que vocês espíritas entendem e não querer que uma criatura dessa seja morta. Pode até ser, mas nós precisamos exercitar isso. Não estamos mais lá na Idade Média, não estamos mais nas eras primitivas, meus irmãos, que todo e qualquer crime era punido com outro crime, que todo e qualquer assassinato era punido com outro assassinato. Nós não estamos mais nesse tempo. Então, aquela forma de pensar, aquele desejo que as pessoas tinham não era de justiça, era de vingança, vingança pura. E era uma verdadeira camada enorme de cristãos pedindo por vingança. Então, nós precisamos vigiar. Olha a necessidade e a importância da vigilância. Vigiemos os nossos pensamentos, vigiemos a nossa condição de cristãos. Porque se nós nos denominamos, nos autodenominamos cristãos, nós estamos dizendo que seguimos as orientações de Cristo. E aí, num momento como esse, seria importante que perguntássemos para nós mesmos, lá no fundo da nossa alma, que nós perguntássemos, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Será que ele desejaria a execução dessa criatura? Veja, essas são o que a gente chama, na brincadeira, de pegadinhas espirituais. Porque, às vezes, nós nos dizemos cristãos, espíritas, já lemos não sei quantos livros, já estudamos Êxodo do início para o fim, do fim para o início, lemos todas as obras de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, de Joana de Ângeles, mas quando chega num momento como esse, que nós precisamos testemunhar o nosso talento maior, que é o talento do amor, do amar ao próximo como a nós mesmos, falhamos. Ok, falhamos naquele momento, sigamos em frente. O que não dá é para a gente continuar falhando no mesmo ponto. Sentimento de vingança para a espírita, não. Nessa condição que nós já chegamos, que nós alcançamos, não. E aí nós queremos lembrar uma fala do presidente da Federação Espírita Brasileira, que nós ouvimos no Congresso de Alagoas, agora, há pouco tempo, em julho, final de julho, quando ele disse, em relação à divulgação da doutrina espírita, nós já temos alguns divulgadores. Até diria que nós temos muitos divulgadores. Mas o que nós precisamos agora, com urgência, é de testemunhadores. Testemunhadores. Ou seja, aqueles que possamos não somente falar, não somente divulgar. Sim, divulgar é importante. É a maior caridade, diz o Evangelho, diz Kardec, na verdade. A maior caridade que nós podemos fazer à doutrina espírita é divulgá-la, não escondê-la. Como tem gente que é espírita, dentro da casa espírita, e lá no trabalho diz que é católico, porque ainda tem vergonha de se dizer espírita. A maior caridade que nós podemos fazer à doutrina é divulgá-la. Mas divulgar especialmente com as nossas ações, com os nossos posicionamentos, com as nossas atitudes, com a nossa conduta. E isso foi tão forte que tem reverberado em mim desde então. E eu acho que vai reverberar até o meu desencarne. Não precisamos mais de tantos divulgadores. Precisamos
de testemunhadores. A exemplo de Paulo de Tarso, que um dia possamos dizer: não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo vive em mim. Ou seja, quando as nossas ações disserem categoricamente que sim, somos cristãos, não porque falamos, não porque levantamos uma bandeira, não porque colocamos um livro debaixo do braço, não porque vamos para uma tribuna, não porque estamos numa ação pública, que nós espíritas quase não fazemos isso, não por isso, mas quando nós estivermos testemunhando com a nossa ação, onde? Aqui no centro não vale. Aqui no centro não vale, porque todos nós aqui estamos em sintonia com o mesmo ideal. Todos nós aqui somos amiguinhos, todos nos amamos, somos coleguinhas do centro, somos espíritas, boa noite, como vai, tudo bem, um abraço e tal. Não, não é aqui o nosso testemunho. Nosso testemunho é lá fora. E é especialmente dentro da nossa família, no seio familiar. Porque se nós estamos plantados naquele seio familiar, naquele núcleo familiar, não é porque é a família mais bacana, talvez nem seja a família legal que nós gostaríamos de ter. Na maioria das vezes não é mesmo. Mas é a família que precisamos. É lá que nós devemos dar o primeiro testemunho. Antes de passarmos a testemunhar lá fora, porque senão seremos falsos profetas. Lá fora, falando de Jesus, de humildade, caridade, perdão, benevolência, e em casa sendo tiranos, ou esbravejando com os nossos companheiros de jornada, não é? Pensemos nisso, meus irmãos, porque a parábola dos talentos é um lembrete para que possamos realmente colocar em prática os nossos talentos, que são inúmeros. E pode ser que estejamos colocando em prática, mas a gente tem que perguntar para a gente mesma, intimamente, estou colocando bem? É assim mesmo que deve ser? Jesus estaria satisfeito com a forma como eu lido com a minha família, com meus vizinhos, com meus colegas de trabalho, no trânsito, com meus funcionários, ou mesmo com meus chefes? Jesus estaria satisfeito se olhasse, se estivesse caminhando fisicamente conosco, porque espiritualmente ele continua caminhando. É um ponto para as nossas reflexões na noite de hoje, quem sabe nos desdobramentos que tivermos mais tarde e durante a semana. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça muito e que os nossos talentos sejam muito bem utilizados em benefício de nós mesmos e do nosso próximo, porque é ele, o próximo, não é? Nós já sabemos disso, é o nosso próximo que é a ponte para a nossa elevação. É o nosso próximo. Passa pelo nosso próximo, não tenhamos dúvida. Que Jesus permaneça conosco.